A ansiedade está roubando a sua paz? Já percebeu que algumas pessoas estão fisicamente presentes, mas emocionalmente em outro lugar? Essas pessoas estão em casa, mas pensando no trabalho. Ou então elas estão trabalhando, mas pensando nas contas. Algumas pessoas estão com a família, mas preocupadas com o futuro. Elas estão tentando dormir, mas a mente continua como acordada. O corpo está aqui, mas a mente está sempre correndo para algum lugar que ainda não existe. E talvez, tá? Talvez essa seja uma das maiores epidemias silenciosas do nosso tempo, a grande ansiedade. Mas eu quero começar com uma pergunta aqui, muito sincera. A ansiedade está roubando a sua paz? O que que você responde? Eu não estou perguntando se você se preocupa de vez em quando. Todos nós fazemos isso. Eu estou perguntando se você tem conseguido aproveitar os momentos da sua vida, de verdade. Eu tô perguntando se você consegue descansar sem culpa, se consegue dormir sem que a mente fique criando problemas. Eu tô perguntando se você consegue viver o presente sem estar constantemente preso ao amanhã. Porque muitas pessoas estão sobrevivendo, mas não estão vivendo. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Hoje a gente vai entender por que a ansiedade cresce tanto, o que a ciência tem descoberto, como a inteligência emocional pode ajudar e por que o ensinamento compartilhado por Jesus há mais de 2000 anos continua sendo um dos remédios emocionais mais poderosos para os dias de hoje. Tá bom? Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Agora valendo o nosso vídeo aqui. Bem-vindo, bem-vindos ao nosso Café com o Rei dos Reis. Pega o seu café e acompanha. Café não existe. Pega o seu café, acompanha. E esse não é um canal sobre religião, fanatismo, nada disso. É um canal para a gente refletir sobre a vida, sobre inteligência emocional, e descobrir como a ciência atual, a programação neurolinguística, a neurociência, confirma o que Jesus Cristo já ensinava há mais de 2000 anos. E curta e compartilhe esse vídeo aqui. É muito importante você fazer isso, porque outras pessoas vão ser ajudadas. O YouTube vai mandar para outras pessoas, porque quando você curte e compartilha, você está dando um empurrãozinho, tá bom? E por último, para a gente começar aqui, se você quiser aprofundar esse assunto, quiser bater um papo comigo, ou conhecer a arte de viver bem, aqui tem meu contato e o link na descrição do vídeo, tá bom? Agora, existe algo curioso sobre a ansiedade. Vamos lá. Ela quase nunca fala sobre o presente. A ansiedade fala sobre o futuro. Ela vive perguntando o seguinte: e se der errado? E se eu perder? E se não funcionar? E se acontecer alguma coisa? Tudo esse blá blá blá. E se eu não conseguir? Mas eu quero que você observe algo interessante, bem interessante. A ansiedade quase sempre começa com duas palavras: e se, não é? Essas duas palavras possuem um enorme poder. E se? Porque elas conseguem transformar possibilidades em certezas emocionais. Imagine que você está assistindo um filme, mas esse filme ainda não aconteceu. Mesmo assim, você sente medo. Seu coração acelera? Presta atenção nisso. Seu coração acelera, o seu corpo reage, o seu humor muda, sua energia desaparece. É exatamente isso que acontece quando a mente cria cenários negativos várias vezes. O sofrimento é igual ou maior do que quando você assiste um filme. Um filme ruim, um filme de terror, algo que te provoca essas sensações. Você começa a reagir emocionalmente a algo que ainda não existe. A neurociência mostra que o nosso cérebro funciona como uma máquina de previsão.
Ele está constantemente tentando antecipar o futuro. Isso foi fundamental para a sobrevivência da humanidade, você sabe disso. Foi. Mas existe uma diferença enorme entre prever e viver preso às previsões. Quando a previsão se transforma em obsessão, nasce a ansiedade. Pensa aí em quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu. Eu estou falando com você aqui, já passa um filme na minha cabeça. Talvez uma conversa difícil, talvez uma perda, talvez um problema financeiro, talvez uma doença, talvez uma rejeição, talvez uma situação que jamais se concretizou. Não é assim? Hum. Agora imagine o seguinte: imagine quantas horas da sua vida foram consumidas por essas preocupações. Fala para mim. A ansiedade cobra um preço muito alto. A ansiedade faz você sofrer duas vezes. Uma na imaginação, outra caso o problema realmente aconteça, o que na maioria das vezes não acontece. E na maioria das vezes o problema, olha, ele simplesmente não surge, não aparece. Tem uma frase muito profunda. A ansiedade é o preço que a gente paga por tentar viver um amanhã que ainda não chegou. Pensa nisso. Você não pode viver amanhã, hoje. Não dá. Hoje é hoje. Mas muitas pessoas agora mesmo estão tentando viver o amanhã e perdendo hoje. Acabam perdendo o único momento que realmente possuem, o presente. Não é à toa que chama presente. Jesus Cristo trouxe uma reflexão extraordinária quando disse: Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Observe que ele não disse: Não façam planos. Ele não disse: Sejam irresponsáveis. Ele não disse: Ignorem os desafios. Ele estava tentando não, né? Ele estava ensinando. Ele estava ensinando algo muito mais profundo. Não carregue hoje um peso que pertence ao amanhã, porque cada dia já possui os seus próprios desafios. Imagine alguém carregando uma mochila. Dentro dela tem apenas os compromissos de hoje. O peso é suportável. Mas então essa pessoa decide colocar dentro da mochila os problemas da próxima semana, e da outra, do próximo mês, ou até dos próximos anos. Essa mochila vai ficar cheia demais. Em pouco tempo, essa pessoa está exausta, cansada, mal consegue andar. Não porque a caminhada ficou mais difícil, mas porque ela está carregando coisas que ainda nem chegaram. Muitas pessoas fazem isso emocionalmente todo santo dia. Eu faço atendimentos, eu tenho pessoas no meu grupo, na comunidade Arte de Viver Bem, que é o acompanhamento. Eu vejo isso com frequência. As pessoas fazem isso praticamente todos os dias. A PNL explica que a nossa mente responde às imagens internas que a gente cria. Quando você imagina constantemente fracassos, perdas e tragédias, o seu cérebro começa a reagir de acordo com essas imagens, mesmo que elas sejam apenas possibilidades. Por isso é tão importante observar o tipo de filme que está sendo produzido dentro da sua mente. Uma pergunta poderosa é: o que exatamente está ocupando espaço na minha mente hoje? São fatos ou são hipóteses? São problemas reais ou cenários imaginários? Muitas vezes descobrimos que estamos lutando contra algo que sequer existe, gente. A inteligência emocional ensina que paz não significa ausência de problema, não é nada disso. Paz significa capacidade de permanecer equilibrado mesmo quando os problemas existem. Isso muda tudo.
Sabe por quê? Muitas pessoas acreditam que só terão paz quando tudo estiver resolvido. E não é assim. A vida nunca estará completamente resolvida. Tira o cavalinho da chuva. Sempre vai existir algum desafio. Sempre vai existir alguma incerteza. Sempre vai existir algo fora do controle. Se a sua paz depender da perfeição, me desculpa, mas sua paz nunca vai chegar. Talvez uma das maiores armadilhas da ansiedade seja fazer você acreditar que precisa ter todas as respostas antes de continuar. Mas ninguém tem. Nem eu, nem você. Ninguém tem. Nem as pessoas que parecem seguras e boas demais no que elas fazem. Não. A vida sempre vai exigir uma dose de confiança. Sempre haverá um passo que precisará ser dado antes que todo o caminho esteja visível. Sempre. Olha para sua história um pouquinho. Quantas vezes você achou que não conseguiria? Responde para mim. Quantas vezes você achou que não conseguiria? Quantas vezes acreditou que não suportaria aquele problema ou aqueles problemas? Quantas vezes você pensou que seria o fim? Mesmo assim, você atravessou, você aprendeu, você cresceu, você chegou até aqui. Está vendo esse vídeo? Talvez a maior evidência de que você vai conseguir lidar com o futuro seja justamente o fato de ter sobrevivido a todos os dias difíceis do seu passado. Faz sentido? Por isso eu quero propor um exercício aqui para você, um exercício agradável, simples. Durante a próxima semana, toda vez que você perceber a ansiedade crescendo, faça essa pergunta: o que está realmente acontecendo nesse exato momento? Isso faz você voltar para o agora. Aí você observa a sua respiração, observa o ambiente, observa o que é real. Isso é importante, porque a ansiedade se alimenta do futuro imaginado. E é isso que você precisa entender. Mas a paz costuma ser encontrada no presente vivido. Entende? Existe outra reflexão importante. Presta muita atenção agora. Muitas pessoas pedem a Deus para remover todos os desafios. Mas talvez a verdadeira transformação aconteça quando Deus fortalece a pessoa para enfrentar os desafios, o que é bem diferente. Tá fazendo sentido? Porque a coragem não nasce quando desaparecem os problemas. A coragem nasce quando a gente descobre que somos maiores do que eles. E eu quero terminar essa conversa aqui com algo que talvez você precise escutar e precise escutar hoje. Você não precisa resolver toda a sua vida essa semana. Não, não é isso. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa controlar tudo. Para com isso. Você não precisa carregar o peso do mundo inteiro. Até minha cachorrinha latiu aqui. E eu vou pedir para você respirar agora, tá? Respira e faça o que pode ser feito hoje. Apenas dê o próximo passo. Cuide desse momento, confie um pouco mais. Porque a paz não nasce quando o futuro se torna previsível. Não. A paz nasce quando a gente aprende a confiar, mesmo diante das incertezas. Talvez o amanhã traga desafios. Talvez traga oportunidades. Talvez traga surpresas. Mas quando ele chegar, você terá a força necessária para enfrentá-lo. Pode ter certeza disso. Assim como teve em todos os outros dias da sua vida. Não é assim? É que a gente esquece. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários.
Eu escolho viver um dia de cada vez. Eu vou entender. E eu vou te responder. E curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recuperar a paz. E a gente se vê no nosso próximo café com o Rei dos Reis. Até lá, um grande abraço. Fique muito bem.